Oi, pessoal. Eu me chamo Silvia Letícia, sou estudante do 8º semestre de Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Ceará. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre Código Florestal. Então, na aula de hoje, a gente vai ver esses seguintes tópicos aí. Vai começar com o conceito básico de floresta e classificação de floresta. Depois eu vou passar por Código Florestal, então explicar um pouquinho o que toda a fundamentação constitucional, os códigos anteriores e o retrocesso atual, entender o novo código, falar um pouquinho mais de floresta e por que ela é um interesse comum, depois um pouco da lei e das APPs e incentivos e inovações da lei. Então, vai ser um resumão do código. Então, começando sobre o que é floresta. Então, floresta tem muitas definições e eu trouxe uma delas, que é qualquer grande área de terra coberta de árvores ou outra vegetação que produza madeira. Então, onde as copas se tocam formando um teto verde. E aí existem milhões de definições e de denominações para a floresta. Eu trouxe algumas aí, que é como mata, mato, bosque, capoeira, selva. Então, alguns nomes populares aí. E também elas podem ser classificadas. Então, elas podem ser naturais ou plantadas, homogêneas, primárias, secundárias e ripárias. E aqui tem um pouquinho da classificação das florestas. Então, começando, elas podem ser naturais ou plantadas. E isso se dá pelo seu estado natural. Então, uma vegetação que não foi plantada intencionalmente, ela é chamada de natural. E aquela que teve intenção, que o homem foi lá, se programou para plantar e plantou, ela é chamada de classificada como floresta plantada. E aí, entre primárias e secundárias, em relação à derrubada e corte. Então, se aquela floresta, ela já foi derrubada, já foi cortada, chamada de secundária. E se nunca ocorreu, chamada de primária. Em relação a homogênea e ripária, homogênea é aquela que tem apenas uma ou poucas espécies assim de árvores no local. E ripárias são aquelas que têm muitas quantidades, que é uma floresta bem mista. Então, a maioria são ripárias mesmo, até porque, principalmente no Brasil, né? Por conta da diversidade de espécies. Agora aqui falando um pouquinho, né, do nosso assunto principal, que é o Código Florestal. Então, o que é esse Código Florestal? É uma lei. Então, é uma lei que serve para organizar, para instituir e para proclamar regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Então, assim, ela determina qual área deve ser explorada, qual área deve ser preservada, quais são as regras para serem exploradas, ela classifica floresta, classifica áreas. Então, eu trouxe 3 observações aí, que é em relação ao primeiro código. Então, o primeiro código ele teve data de 1934, foi onde surgiu assim, a primeira ideia para fomentar essa lei. E aí, desde então, sofreu modificações. E sofreu modificações por quê? Porque, no decorrer do tempo, algumas mudanças são necessárias. E muita coisa muda. Então, ele vai ter que se adequar com o passar do tempo. E aí, sua última encarnação foi aprovada em maio de 2012 e foi um objeto de intensa batalha no Congresso. E até hoje é desse jeito, porque tem sempre a balança, sempre tem a balança ambiental e econômica. E geralmente a econômica pesa mais e sempre ganha. Então, por isso que eu falo muito que é um retrocesso, porque desde o primeiro dia, desde 1934 até hoje, vem retrocedendo e sempre a parte econômica vem ganhando. E aí, por conta disso, reduziu, né, a proteção ambiental em relação às ações anteriores. Agora aqui, em relação à fundamentação constitucional. Então, esse artigo 186, ele fala que a função social é cumprida quando a propriedade rural, ela atende simultaneamente, segundo critérios e grau de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Então, tem alguns requisitos
que precisam ser seguidos. Um deles é o quê? O aproveitamento racional adequado, seja do solo, de recursos naturais daquele local, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho, então tem relação até com as condições de trabalho que existe naquela terra. E a exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, tem essa parte benéfica também do meio econômico, por exemplo, no agronegócio, que já é uma geração de emprego local incrível. E, por outro lado, tem a parte negativa, que era a exploração do local, né? E aí, um outro artigo que eu trouxe de fundamentação constitucional é que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, visto que ele é um bem de uso comum do povo. Então, a maioria das pessoas tem direito, é um uso comum, e para isso tem que existir regras. Então, para assegurar esse direito, é dever do poder público fazer o quê? Definir em todas as unidades da federação, espaços territoriais, e seus componentes a serem especificamente protegidos. Então, já que todo mundo tem direito, é necessário um conjunto de leis para que fique mais protegido e fique mais organizado. E aqui eu trouxe uma linha do tempo, né? Que é desde o primeiro código até 2012, onde foi sancionado o atual Código Florestal. Então, assim, em 1934 foi a edição do primeiro código. E ele foi um decreto federal, né? Elaborado com alguns naturalistas que já pensavam no ecossistema, já pensavam no meio ambiente. Então, lá, eu acredito que a ideia era mais forte do que atualmente, por isso chamado retrocesso. E aí, em 1962, foi a proposta de um novo código, e esse novo código foi formado por um grupo de trabalho, né, para redefinir e reformular o primeiro. E aí, só em 1965 foi sancionada uma lei, né, uma lei federal, com as propostas de 1962. Então, os objetivos eram evitar a ocupação em áreas frágeis, obrigar a conservação de um mínimo da flora nativa para garantir um mínimo de equilíbrio ecossistêmico e estimular a plantação e uso racional das florestas. Então, já naquele tempo, existia essa preocupação de ter pelo menos um mínimo de mata nativa, o mínimo de cuidado no ecossistema. E aí, em 2012, que foi que a gente estabeleceu o atual Código Florestal, né? E aí, ela fala muito em proteção da vegetação, de área de preservação permanente e reserva legal, que são alguns conceitos novos, que eu vou botar a citar, que é uma das inovações da lei, que já ajuda nessa preservação, mas, no geral, eu acho que eu denomino como retrocesso. E aqui é um cartoon que ele mostra direitinho um exemplo, né? Então, que absurdo, essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. Então, é tipo um exemplo da visão do agricultor, do empresário, em relação à terra, essa visão de explorar, essa visão que tudo é meu e que não, que, como mencionei, é um bem de uso comum. Então, todo mundo tem direito e por isso que precisa ser preservado e por isso que tem que existir um código para definir isso. Aí aqui é para entender um pouquinho do que esse código tem a nos falar, né? Então, o objetivo é o desenvolvimento sustentável. Então, todos os princípios é baseado no desenvolvimento sustentável. E aí, o primeiro ponto, ele fala de compromisso soberano do Brasil. Então, é um interesse e é um compromisso, deveria ser, né, soberano, ou seja, de todas as pessoas, a preservação da floresta, dos recursos hídricos, da fauna, da flora, do solo, dos recursos climáticos. Então, de tudo que abrange a questão de ecossistema. E aí o outro ponto é a reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária. Então, como eu mencionei também, a atividade agropecuária, ela tem um ponto negativo, que é a exploração,
mas ela também tem um ponto positivo, que é a geração de renda, é a geração de emprego local. Tem muitas famílias que ainda vivem disso. Então, por isso que eles mencionam como função estratégica, não só com pontos negativos, mas com pontos positivos, que as pessoas saibam extrair os pontos positivos. E aí, ele fala aí, ó, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população, na presença do país nos mercados internacionais, que já serviria para arrecadar grana para investir nessa preservação dentro do nosso território. E aí, o outro ponto é a ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, que seria o papel do governo em relação à preservação do meio ambiente, que é um ponto assim crucial, que é um compromisso com o país. Então, um ponto crucial seria a ação governamental para proteger as florestas e os ecossistemas. Aí, outros pontos, né, falando de responsabilidade comum da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, deveria ser uma responsabilidade em todos os âmbitos. Deveria ser uma colaboração para a preservação e restauração da vegetação nativa. Aí, outro ponto é a pesquisa científica e tecnológica. Eu até boto em destaque esse ponto porque é imprescindível. Eu acredito que seja assim, a solução para o futuro, já que investir em pesquisa, em tecnologia, melhoraria as questões de conservação e de preservação de novas ideias. Então, investir em universidades, institutos federais, institutos privados, para que dali nasçam ideias que a gente consiga aplicar fora da caixa, né? Então, aí o fomento à pesquisa, busca da inovação para o uso sustentável do solo, da água, recuperação, preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Aí esse outro ponto aí é criação e mobilização de incentivos econômicos, né, para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação. Então isso linka muito com a ação governamental, porque se a gente junta a ação governamental com incentivos econômicos, eles dois caminham juntos. Então, dessa forma, a gente consegue aplicar medidas, aplicar ideias. Então, acredito que pesquisa científica e incentivo econômico, junto com a ação governamental, seriam, assim, a tríade crucial para a gente resolver o problema. E aqui eu trouxe um pouquinho de florestas, né? Como mencionei, é um interesse comum, uso em função da propriedade. Então, aqui nesse artigo, traz que as florestas existentes no território e as demais formas de vegetação nativa são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. E todos têm o direito a propriedades, porém com limitações que a legislação, especificamente esta lei, que é o Código Florestal, ela abrange. Então, é de interesse comum, porém precisa ter uma lei para organizar isso. E aí, na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto, ou seja, existem normas, existem leis a serem seguidas para isso. E se acontecer ao contrário, existem penalidades também. Aqui tem falando das obrigações, tem natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza. No caso de domínio ou posse do imóvel rural, ou seja, você tem um imóvel, você vai vender, vai transferir, vai herdar, toda aquela obrigação vai passar para a pessoa. Então, como eu falei, é um bem, você, do mesmo jeito que você pode explorar, você tem que cuidar. Aí aqui falando um pouquinho de mais características da lei, é o melhor equilíbrio na relação entre o uso sustentável e a conservação da natureza, a aplicação da lei no tempo, não retrocesso das regras atuais para prejudicar o produtor, e o uso racional do solo, da água, como requisitos da consolidação. Então, tudo que eu já mencionei. Ela visa o equilíbrio, ela visa aplicar normas e ela visa o uso racional. Aí aqui é um dos conceitos
que a lei sempre frisa, que é o conceito de APPs, né? Que é Áreas de Preservação Permanente. E o que é essa APP? É um espaço territorial em que a floresta ou vegetação deve estar presente. Se a floresta aí não estiver, ela deve ser plantada. Então, é uma área que deve ter uma floresta lá dentro. E caso não tiver, ela necessita ser plantada. Então, a legislação federal se caracteriza como uma norma geral. Então, isso é uma norma, isso é uma lei que deve ser respeitada pelos estados e municípios. E em relação a padrões e exigências, sempre só poderão ser aumentadas, nunca diminuídas. E aí existem dois tipos, né, que é por situação e por finalidade. Aí aqui eu trouxe um exemplo de um APP e algumas especificações de um APP, né? Então, aqui, proteção das nascentes, regulação do clima, proteção contra inundações, conservação dos cursos d'água, formação de corredores para os animais que se movam, contenção da erosão e sustentabilidade da produção ao longo do tempo. Então, é todo o bioma, é toda a diversidade, vai desde o solo ao animal, a fauna daquele local. Então, é toda a biodiversidade daquele local. E aqui o que diz a lei, né? Que é uma zona protegida, coberta não por vegetação nativa, que também pode ser plantada, né? E aí tem os tipos de APPs, que é mata ciliar ou de nascente, tem as restingas, que cobrem áreas fixadoras de dunas, tem as encostas, que são regiões com declividade superior a 45 graus, e também tem as de topos de morro, montes, montanhas e serras. Aqui eu trouxe mais para mostrar um tipo assim de APP. E aqui, como eu falei, tem dois tipos, né? Falando primeiro da de por situação. São consideradas áreas APPs e, para os efeitos desta lei, são atribuídos algumas condições. Então, tem de 30, 50, 100, 200 metros e 500 metros. Então, teve que existir uma situação para que aquela área se tornasse uma APP. E para cada área, para cada raio de curso d'água, existe uma especificação que eu mencionei aqui no slide. Em relação às APPs por finalidade, é quando elas são declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo. As áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a um ou mais das seguintes finalidades. Então, existe a área para uma finalidade, para um objetivo, que pode ser proteger, pode ser conter erosão, pode ser auxiliar na defesa territorial ou nacional. Então, ela existe para uma finalidade. Aí eu mencionei alguns: proteger várzeas, proteger as restingas, conter a erosão do solo, formar faixas de proteção ao longo de rodovias. Então, ela tem uma finalidade. Não só ambiental, pode ser até de segurança também, tá aí, de proteção ao longo de rodovias, pode ser de defesa ao longo do território. Então, tem uma finalidade e não necessariamente uma finalidade ambiental. Pode ser uma finalidade de proteção, pode ser uma finalidade financeira, enfim, até militar, né, como tem aí. Agora falando aqui de APPs e desapropriação. Então, as áreas que contêm os bens a serem protegidos podem ser de domínio público ou privado. Então, isso tudo que eu mencionei não necessariamente é do governo. Também pode ser um bem privado. Sendo áreas privadas, a declaração de interesse social possibilitará a efetivação da desapropriação, tendo o expropriante o prazo de 2 anos para concretizá-la. O poder público, se quiser efetivamente instituir a APP do artigo 6º, deverá desapropriar a área, o que não ocorre nos casos da APP do artigo 4º, por situação. Então, tem essa regrinha aí. E em relação ao regime de proteção das APPs, a vegetação situada em APPs deverá ser mantida pelo proprietário da área. Ou seja, aquela APP, se for do governo, é mantida pelo governo. E se for privada, é mantida pelo dono, pelo proprietário.
Então, toda a composição vegetal tem uma série de medidas que eles precisam seguir para proteger aquela área. Já que é sua, você precisa proteger. Aí aqui, para finalizar, né, eu mencionei alguns incentivos e inovações da lei, que é a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que é o nosso Código Florestal, e quais foram os incentivos e inovações. Então, um deles é o Cadastro Ambiental Rural, o Programa de Regularização Ambiental e a Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Falando de Cadastro Ambiental Rural, o que é isso? O que é chamada a sigla CAR, né? Então, o CAR, ele é um sistema de registro, ele é eletrônico, e aí reúne as informações das propriedades e das posses. Então, é uma forma de registrar os proprietários e as posses, né? Para ter um monitoramento melhor. Então, tem todo um passo a passo para o proprietário fazer esse cadastro, para que fique registrado. Então, é uma forma de monitoramento para saber de quem é aquela terra e quem vai cuidar dela. Aí também um outro ponto é o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA, e é um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelos proprietários e posseiros rurais com o objetivo de promover a regularização ambiental de suas propriedades e posses, ou seja, o nome já diz, é um programa para você regularizar a sua posse. Então, se tem alguma coisa errada, esse programa serve para isso. E a parte de preservação e recuperação do meio ambiente, que é um dos maiores incentivos dessa lei. O objetivo, na verdade, dessa lei é isso. Então, essa lei contempla um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelos proprietários e posseiros rurais e também em relação à preservação e recuperação do meio ambiente. E aí eu botei agora uma charge, né, que é um político, um agropecuário, mas eu diria mais que era um político, com as mudanças do Código Florestal Brasileiro e falando, basicamente, estão propondo que as florestas se mudem das nossas propriedades. Então, mais uma vez, esse sentido aí da briga política econômica com a área ambiental, né? E com isso eu finalizo. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida pode me mandar por e-mail ou nos comentários, tá bom?